A instrução normativa que regulamenta o controle nacional de brucelose e tuberculose e formas de evitar o uso de fármacos em competições de produção leiteira foram assuntos da Comissão de Bovinocultura de Leite da CNA. O preço do produto para os produtores, que sofreu variações ao longo do ano, também foi um dos assuntos debatidos. A Comissão de Bovinocultura de Leite da CNA recebeu o diretor-presidente da AgriPoint, empresa dedicada aos serviços de informação agropecuária, que divulgou dados coletados de 600 pecuaristas. Os criadores compartilharam informações como índices de preços e volume de produção. Os dados devem ajudar o setor a entender a variação de preços do leite registrada ao longo do ano. A gente consegue perceber algumas coisas, por exemplo. Uma delas é a diferença de preços em relação ao volume de leite. Então, os dados de novembro apontam que produtores abaixo de 250 litros por dia tiveram um preço de R$ 1,13, um preço líquido de R$ 1,13, R$ 1,13 por litro. E produtores acima de 6 mil litros tiveram um preço de R$ 1,50. E faixas intermediárias tiveram valores intermediários. Então, essa foi a primeira vez que que alguém conseguiu demonstrar como que realmente na prática funciona a disparidade de preços em relação ao volume de leite. Tá? A outra coisa interessante que a gente consegue perceber pelo sistema é como que o mercado começa a virar para um lado ou para o outro nas várias regiões do país. Então a gente percebeu, por exemplo, que nas vendas de agosto, né, no preço pago em agosto, Goiás já começou a sentir uma queda de preço, enquanto que outros estados caíram menos. Né? E depois disso essa queda se intensificou para todos os produtores. Então são várias informações que a gente está levantando e que vão dar uma amostra mais clara do que está acontecendo com o mercado de leite no Brasil. A última reunião do ano destacou ainda a regulamentação de torneios leiteiros. Segundo o assessor técnico da comissão, durante competições é preciso evitar o uso de fármacos que estimulam a produção de leite. Quando a gente parte do princípio que esse animal só está produzindo porque foi administrado a ele uma série de medicamentos, que até normalmente são medicamentos de uso comum, mas na dosagem certa, de acordo com prescrição veterinária, e o que acontece na maioria das vezes é que esses torneios não têm o uso de medicamento nesses torneios não tem esse viés. Então o criador expõe o animal a uma série de medicamentos que aceleram o metabolismo, que tiram o animal ali do bem-estar, e isso acaba culminando em até possíveis mortes de animais, o que acontece em alguns torneios aí que a gente fica sabendo, por exemplo. Outro assunto que leva em conta a sanidade animal é a instrução normativa que regulamenta o controle nacional de brucelose e tuberculose. Se a gente pegar hoje uma propriedade que tem um caso de tuberculose, por exemplo, esse animal tem que ser sacrificado, então gera ao produtor um desgaste, e esse programa veio balizar algumas normativas para que esse controle seja feito a nível de propriedade. Tanto por parte da comercialização do leite em si, como os cuidados que deve ter, quanto para a vacinação desses animais, como para a identificação e o descarte dos animais que são diagnosticados como positivo para tuberculose, por exemplo.